galera, vamos falar sobre grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Vou dar alguns exemplos. Temperatura é uma grandeza, altura é uma grandeza, distância é uma grandeza. Então, tudo que eu posso quantificar ou medir é uma grandeza. As grandezas podem ser diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais entre si. Então, sempre vou comparar duas a duas. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, à medida que uma cresce, a outra cresce numa mesma proporção. Vou dar um exemplo clássico de grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de camisetas e preço. Se uma camiseta custa 20, duas camisetas custam 40. 3 camisetas custam 60 e assim por diante, ok? Grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui numa mesma proporção. Então, vamos supor que você vá para a escola sempre pelo mesmo caminho. À medida que você aumenta a sua velocidade, o que vai acontecer com o seu tempo? Ele vai diminuir. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Aumentei a velocidade, o meu tempo vai diminuir proporcionalmente. E quando as grandezas não são proporcionais? Por exemplo, as pessoas que fumam podem ter câncer. Mas será que todas as pessoas que fumam vão ter câncer? Será que é uma proporcionalidade direta? Não, não tem uma proporcionalidade direta. São exemplos de grandezas não proporcionais. Quantidade de pessoas que fumam e quantidade de pessoas com câncer. Questões 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Parece leitura da telecena, né? Um veículo percorre uma certa distância a uma velocidade constante de 80 km por hora. O gráfico da figura abaixo representa a distância percorrida pelo veículo em quilômetros de acordo com o tempo decorrido em horas. Então, aqui o gráfico, a gente percebe que é um gráfico em linha reta, ou seja, eu tenho um deslocamento constante conforme as horas passam. Então, em uma hora ele anda 80 quilômetros, em 2 horas o dobro, em 3 horas o triplo desse inicial, né? 3 vezes 80, 240. Em 4 horas, 320 quilômetros. Então, observando o gráfico, a distância e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, não proporcionais ou inversamente proporcionais. Acho que ficou fácil, porque eu já expliquei para vocês o que são grandezas diretamente, inversamente e não proporcionais. Ok? 29. Qual será a distância percorrida após 2 horas de viagem? Então, já está aqui no gráfico, né? Após 2 horas de viagem, quantos quilômetros ele andou? Quanto tempo se passou após o veículo ter percorrido 320 quilômetros? Está aqui no gráfico também, ó. 320 quilômetros, ele andou quantas horas? Ó, olha aqui no gráfico. 31. Complete a tabela de acordo com as informações do gráfico. No tempo zero, quando ele saiu, ele não se deslocou nada. Então, a distância é zero. Tempo 1, 1 hora. Ele andou 80 quilômetros, 2 horas, 3, 4. Tem um espaço de tempo e em 720 quilômetros ele percorreu em quantas horas? É fácil. Se 1 hora ele percorre 80 quilômetros, é só você dividir 720 por 80. Você vai achar a quantidade de horas, ok? 32. Escreva uma expressão algébrica que represente a distância percorrida D em relação ao tempo decorrido T. Então, a distância percorrida D igual. Quantos quilômetros ele anda por hora? Por hora. Não é 80? Então, se você multiplicar 80 vezes hora a hora,
Não vai dar sempre o quilômetro percorrido? Então, como que vai ser essa expressão algébrica? D igual a 80 vezes T. 33. Qual será a distância percorrida após 3 horas e 30 minutos de viagem? Olha só, vamos utilizar 3 horas, 5. Por quê? 30 minutos é meia hora. Então, aqui tá fácil, né? Então, a gente vai utilizar no tempo 3,5. Como que eu vou descobrir a distância? Multiplica 3,5 por 80. Então, a gente vai descobrir a distância percorrida. Atividade 34. Quanto tempo terá passado quando o veículo tiver percorrido uma distância de 260 km? Bom, é como eu tinha dito aqui para vocês o 720. Se você dividir 260 por 80, você vai encontrar a quantidade de tempo em hora. Se der um número decimal, multiplica por 60 para achar esse tempo em minutos. Depois vai retirando de 60 em 60. A cada 60 minutos, 1 hora, e o que sobrar os minutos. Atividade 35. Supondo que o veículo continue nesse deslocamento da mesma forma, quanto tempo terá se passado quando tiver percorrido 540 quilômetros? E aí? É só dividir de novo, né, galera? 540 por 80. Você vai descobrir quanto tempo se passou. E se deu um número decimal quebrado, né, 3, 2, sei lá, você multiplica por 60 para achar esse tempo em minutos. E sabendo que a cada 60 minutos você tem 1 hora, vai dar quantas horas, quantos minutos aí? Beleza? Leia o texto abaixo para responder as questões 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Daqui 2 semanas será o aniversário da vovó Maria e seu neto Fabrício resolveu organizar uma lista dos membros da família com o objetivo de arrecadar dinheiro para comprar um presente para a vovó. Olha só, mas se vocês não estão vacinados, melhor não fazer aglomeração, tá? O Fabrício registrou 20 nomes nessa lista. Então, ele pesquisou e acabou escolhendo e comprando um presente no valor de R$480. No entanto, até agora, ninguém confirmou a participação. O pessoal tá consciente aí, ó, não quer ir? Mas deviam pagar o presente da avó, né? Para o pagamento do presente. Porém, ficou combinado com todos que até o final de semana dariam a resposta, confirmando ou não a participação. Dessa forma, Fabrício resolveu que irá dividir o valor do presente igualmente entre aqueles que quiserem participar. O texto, ele caracteriza uma situação de proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa, não proporcionalidade e solução impossível. Vamos pensar o seguinte, com relação ao que cada pessoa vai pagar. Quanto mais pessoas participando, ó, o presente é R$480, independente de quantas pessoas vão pagar. Mas o que cada pessoa vai pagar. Quanto mais pessoas participando, o que vocês acham que vai acontecer com o valor que cada um vai pagar? Vai aumentar ou vai diminuir? Ó, se mais pessoas participarem, menor vai ser o valor que cada um vai pagar. Quando uma grandeza cresce e a outra diminui, numa mesma proporção, a gente tem uma situação de proporcionalidade direta, inversa ou não proporcional. Atividade 37. Com relação ao texto, marque a alternativa que você julgar correta. Quanto maior for o número de participantes, maior será o valor a pagar. Quanto menor for o número de participantes, menor será o valor a pagar.
Quanto maior for o número de participantes, menor será o valor a pagar. Ou seja, cada participante, tá? O número de participantes não interfere no valor a pagar. Aqui a gente tem que pensar o seguinte, o presente é 480. Porém, a gente tem que pensar no que cada pessoa vai pagar. Se vai ser um valor menor ou maior. Conforme eu tiver mais participantes, o que vai acontecer com o valor que cada um deles vai pagar? 38. Escreva uma expressão algébrica que representa o valor que cada participante pagará. Ó, o valor que cada participante pagará é o seguinte. Vamos chamar de V o valor. V igual. O 480 vai ser dividido igualmente entre todas as pessoas que forem participar. Então, vai ser 480 dividido por... Vamos chamar de P o número de pessoas? É só isso. 39. Qual será o valor pago por pessoa, supondo que 15 delas confirmaram a participação? Vamos pegar aqui aquela expressão que a gente montou na 38 para fazer isso aqui, né? Então, 480 dividido por 15. Esse vai ser o valor que cada pessoa vai ter que pagar. 40, supondo que cada participante irá pagar 30. Nesse caso, quantos deles confirmaram a colaboração? Vou pegar a expressão que a gente montou na 38 e vamos fazer uma equação do primeiro grau. Então, 480 dividido por P de pessoas igual a 30. Vamos colocar 1 embaixo desse 30 e vamos multiplicar cruzado, tá? Eu tenho aqui uma proporção, então vou multiplicar cruzado. Depois eu vou isolar o P para encontrar a quantidade de pessoas. E 41, se todos confirmarem a participação, quanto pagará cada um? Então, o Fabrício, ele fez a listinha lá, ele viu que 20 pessoas poderiam ser convidadas. Então, 480 dividido por 20 vai ser o valor que cada um vai pagar. Se isso todos, né, que foram convidados comparecerem e pagarem o presente da avó. Ok, galera? Tchau, até o próximo vídeo. E aí, galera, entenderam ou não entenderam? Se não entendeu, volta a assistir o vídeo, dá o pause, dá print, anota. E se ainda assim não ficar claro, vem, chama no Messenger. Tô esperando vocês.